Bora mergulhar nessa análise incrível, onde a gente vai atuar como curadores pedagógicos para desbravar um roteiro espetacular de 3 dias em Minas Gerais. Baseado num riquíssimo material elaborado por Caminhos do Encanto, nossa missão hoje aqui na nossa explicação não é só ler um itinerário, mas entender de verdade o que faz desse destino uma experiência tão fascinante para os amantes da história e, claro, da boa gastronomia mineira. Para fazer isso bem, a gente veste o chapéu do curador pedagógico especializado em turismo. E o que isso significa na prática? Significa unir a magia de uma viagem altamente sensorial com um olhar mais afiado, sabe? Bem analítico mesmo, extraindo o melhor da logística e de todo o apelo desse produto turístico. Então, passando rapidinho pela nossa agenda, vamos cobrir o contexto do turismo de calmaria, a gastronomia do campo à mesa, o roteiro de integração regional, aquelas paradas históricas estratégicas, nossa metodologia e, para fechar, o veredito final. Parte 1. Contexto. Turismo de calmaria. Escapando para a zona da mata. Esse conceito de turismo de calmaria define a vibração exata dessa região. É uma verdadeira fuga, totalmente focada na paz e no relaxamento ao ar livre. E olha, um detalhe de ouro para quem vai curtir essa experiência sensorial. Para garantir o conforto absoluto nesses ambientes naturais, a malha ideal exige roupas leves, preferencialmente em camadas, muito protetor solar, óculos de sol e, indispensavelmente, calçados fechados e super confortáveis para caminhar com segurança. É o contraste perfeito, né? A gente troca as buzinas e aquele concreto todo das capitais, como o Rio de Janeiro, ou mesmo da agitada Juiz de Fora, pela realidade serena e de ritmo bem mais lento de Belmir Braga. O grande valor aqui é exatamente oferecer aquele silêncio bucólico e uma conexão com a natureza que o Wi-Fi da cidade grande simplesmente não consegue baixar. Parte 2. Gastronomia, do campo à mesa, o núcleo sensorial da Fazenda Paraíso. O grande trunfo dos potenciais turísticos da Fazenda Paraíso é a dedicação inegociável ao conceito Farm to Table, o famoso do campo à mesa. Isso garante uma experiência muito autêntica, onde a gente não apenas consome, mas consegue rastrear os ingredientes até ao solo e absorver toda aquela história familiar por trás de cada etapa da produção. E nossa, esse conceito se desdobra num portfólio incrível de gastronomia mineira. Temos vinhos finos de colheita de inverno, criados com aquela técnica inovadora de dupla poda. Tem hidromel artesanal infundido com jabuticaba e até com café, cidras maravilhosas e a nossa tradicional cachaça de alambique. Tudo isso perfeitamente harmonizado com os queijos de vacas Jersey da queijaria La Porta. É um verdadeiro oásis e com risco altíssimo e bem gostoso de exagerar nos queijos para quem é fã do slow food. Parte 3. Roteiro. A integração regional. Estruturando a jornada de 3 dias. Essa linha do tempo mapeia o fluxo perfeito de como integrar esse passeio em um roteiro regional. É uma arquitetura impecável que equilibra a música, o terroir local e a história, sem jamais sobrecarregar a programação. Afinal, a ideia é respeitar o ritmo da calmaria. O primeiro dia é todo focado no acolhimento. A chegada acontece refazendo o histórico Caminho Novo da Estrada Real, seguida do check-in no Hotel Green Hill, em Juiz de Fora, e a noite é coroada com um jantar culturalmente riquíssimo ao som de música acústica ao vivo, geralmente MPB ou seresta, o que garante uma aclimatação simplesmente perfeita. Já o segundo dia é o coração da experiência Slow Food. Começa com um mergulho mais técnico pelos vinhedos, para entender a fundo a colheita de inverno e culmina de forma espetacular com um longo almoço harmonizado ao ar livre. É literalmente um ambiente de puro relaxamento materializado ali, combinando as bebidas da fazenda com aqueles queijos premiados que a gente comentou. Parte 4. Paradas estratégicas e históricas, harmonizando o tour com a história local. Essas paradas estratégicas, que geralmente ficam reservadas para o último dia, são simplesmente fascinantes. Começa com as vistas panorâmicas lá do Morro do Imperador, passa pelas paisagens do Museu Mariano Procópio, que aliás foi o primeiro de Minas Gerais, e ainda tem a pioneira usina de Marmelo Zero. É justamente esse contexto cultural tão profundo que eleva a viagem a outro patamar. Essa frase aí encapsula a alma da proposta. Conectar, de uma maneira muito elegante, todo o peso histórico do Brasil Império com a sofisticação de um brinde contemporâneo no enoturismo mineiro. Sensacional, né? Parte 5. Metodologia. Síntese do profissional. Aplicando a estrutura analítica. Utilizando essa estrutura de extração, os profissionais de turismo e guias conseguem avaliar a viabilidade real do pacote. É a receita do sucesso, porque eles vão muito além do apelo visual e dissecam ativamente a logística, a acessibilidade e a sinergia regional de todo o roteiro.
A nossa análise revela um produto altamente versátil. Ele atrai desde os aficionados por vinhos que querem desbravar a técnica de dupla poda até os apaixonados por história, entregando toda a tranquilidade logística que os operadores de turismo exigem hoje em dia. E chegamos à parte 6, o veredito final, o parecer profissional. O veredito é muito claro. A proposta da Fazenda Paraíso é uma verdadeira aula, uma masterclass. É o padrão ouro de como combinar o imenso legado histórico de Minas Gerais com as tendências crescentes do turismo de calmaria e as experiências super autênticas do Farm to Table. E para fechar, deixo essa reflexão bem provocativa com a gente. Como podemos pegar essas exatas metodologias, esse cuidado absurdo na estruturação e essa valorização do contexto local e aplicar para descobrir e lapidar as joias turísticas escondidas nas nossas próprias regiões? Tem muito que aprender com esse nível de curadoria, com certeza. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa análise estruturada até o fim e que ela inspire rotas e descobertas cada vez mais incríveis.